senhores telespectadores, estamos em Lisboa, na rua Coelho da Rocha 16. Como vê, atrás de mim está um retrato, todos o conhecem, é o poeta Fernando Pessoa. Realmente Fernando Pessoa habitou nesta casa durante muitos anos, desde 1920 até à morte em 35. Hoje é a Casa Museu de Fernando Pessoa, que contém a obra do poeta e uma homenagem ao grande poeta. Pessoa nasceu em Lisboa, não nesta casa, mas numa casa também muito boa, que fica diante do Teatro São Carlos. Nasceu aí em 1888. É importante estas datas porque compreende-se, é um período muito agitado da vida portuguesa. Nasceu em 88 e veio a morrer em 35. Reparem, o intervalo não é grande. De 88 a 35 vão 47 anos. Ele morreu realmente novo, com 47 anos, depois de uma vida agitada. A vida agitada digo eu, porque ele achava que não. Ele dizia até: quem quiser um dia escrever a minha biografia vai ter muito pouco trabalho. Bastam 2 palavras: nasceu e morreu. É quase verdade. Ele teve uma vida sem ocupações grandes, viveu um pouco à margem da vida, morreu fechado dentro de si próprio. E isso é que o leva a dizer só 2 palavras: nasceu e morreu. Bom, eu tenho que acrescentar uma terceira: escreveu. E é por ter escrito que o seu nome hoje é um dos grandes nomes da literatura portuguesa, conhecido em todo o mundo. O pai dele era artista, era funcionário superior, diretor-geral, mas além disso escrevia crónicas musicais no Diário de Notícias. Era um homem débil e morreu cedo. Morreu com 40 e tal anos, tuberculoso, quando o filho, o Fernando Pessoa, tinha 5 anitos. 5 anitos. Isso foi importante na família, porque eles não eram propriamente ricos, tinham o que o pai ganhava. A morte do pai veio escavacar todo aquele conjunto familiar, tiveram até que mudar de casa, aquela casa muito boa, no Chiado, tiveram que passar para outra, muito mais barata, tiveram que vender os móveis bons, de Paulo Santo, antigos, tudo foi vendido e passaram a ter uma vida mais modesta. Bom, não durou também muito tempo essa vida mais modesta, porque 2 anos depois, a mãe do poeta, que também era de grandes famílias, casou com um segundo marido, com o comandante Rosa, que era comandante do Porto de Lourenço Marques, mas por essa altura foi nomeado cônsul interino em Durban. Bom, esse lugar de cônsul em Durban era importante porque os consulados ganham dos emolumentos dos imigrantes e o movimento de imigrantes na África do Sul era muito grande, muito grande. Portanto, é uma boa vida. O Fernando acompanha a mãe para a África do Sul. Acompanha a mãe quando tem 7 anos. Muda, portanto, os seus conhecimentos, a língua que ouve falar, muda tudo. É o outro mundo que aparece para ele. E está em Durban 10 anos. Está lá até 17. Dizia ele que é por essa altura que ele fez a sua primeira quadra. É uma quadra dedicada à mãe. Eis-me aqui, em Portugal, nas terras onde nasci. Por muito que eu gosto delas, ainda gosto mais de ti. Isto à mãe. A mãe disse ao filho: olha que a mãe não se trata por tu, não é de ti, é de si. Bom, a mãe não percebia que isto estragava completamente a pequena quadra. Bom, diz-se
que são os primeiros versos daquele jovem. Era calado, metido consigo, estava sempre a meditar. Ninguém sabia em quê. Quando vai para Durban é na África do Sul, onde só se falava inglês. Ele vai para um colégio e procura aprender o inglês perfeitamente, de maneira que ninguém descubra que ele não é inglês. E aprende realmente, nos estudos, torna-se um dos melhores alunos da escola que frequenta, revela-se uma pessoa excepcionalmente inteligente, até que, quando atinge os 17 anos, vem para Lisboa para aqui prosseguir os estudos na universidade. Mas qual universidade? Ele era todo um homem de letras, era literatura, portanto foi para o curso superior de letras, que era ali no lar da Academia das Ciências, onde esteve até há pouco tempo. Simplesmente o curso pareceu-lhe tão medíocre, tão safado, tão pouco importante, que ele ao fim de umas semanas deixou de ir às aulas e não se formou. Não sei se fez bem-se mal, mas a verdade é que ficou condenado a nunca ter assim um título, um emprego, um lugar. Ele vivia amparado pela família, ele adorava a família, adorava a mãe, adorava a irmã, Henriqueta Madalena, com quem viveu até o fim da vida. Essa irmã Henriqueta Madalena foi companheira dele a vida inteira. Eram eles que viviam nesta boa casa em que eu agora estou e vieram para aqui em 1920. Este era o quarto onde o poeta dormiu durante esses últimos anos da sua vida. É claro, os móveis é o que se conseguiu salvar. Esta cômoda era realmente dele. Era aqui que ele guardava a sua roupa. Aquela estante também era onde ele tinha os seus livros. Os livros agora foram arrecadados porque a umidade estava a deteriorá-los. Está ali uma arca que é, enfim, uma cópia da arca onde ele guardava os originais que escrevia. Escrevia e punha ali. Ia-se acumulando. Tinha ali todo o espólio literário do grande poeta, estava ali. Aquela arca relaciona-me, a mim pessoalmente, com o processo Fernando Pessoa. Em finais do ano de 69, novembro ou dezembro, fui procurado no Ministério da Educação, que ainda era no Campo de Santana, pelo meu irmão António, que se fazia acompanhar da professora e escritora Teresa Rita Lopes. Procuravam-me porque estavam preocupados, porque sabia-se que a Arca de Pessoa estavam a discutir e queriam vendê-la para os Estados Unidos. Isso seria um prejuízo enorme para as letras portuguesas. Bom, eu realmente mandei imediatamente fazer o arrolamento da Arca, que não saiu de Portugal, ficou cá. Infelizmente o Estado não a comprou. Eu também saí nessa altura do governo, mas foi, enfim, a intervenção que eu tive no processo Pessoa. A sua obra, escrita em grande parte, nesta casa e naquele escritório, também a secretária não é a própria, mas era o escritóriozinho onde ele à noite se metia, escrevia em grande parte com o nome dele, em grande parte com nomes de heterónimos.
A primeira poesia, a mais antiga que se conhece, é dos 13 anos e foi escrita ainda em Durban, na África do Sul. É famosa, é a poesia Quando Ela Passa. Bom, é um poema dedicado a uma rapariga. Quando me sento à janela, pelos vidros que a neve embaça, vejo a doce imagem dela quando passa, passa, passa. E passou de vez. A única presença feminina que nesta fase primeira de Fernando Pessoa aparece nos seus versos. Vem para Lisboa, para a casa da família. A família ajudou sempre muito, sobretudo a mãe e as irmãs. Ele vivia aqui, não quis fazer o curso de letras e empregou-se em 1920 numa casa comercial de um primo. Empregou-se como correspondente comercial. Ele dominava muito bem o inglês, o alemão, o francês e, portanto, a correspondência comercial, ele à máquina, não fazia rascunhos, fazia tudo rapidamente. Portanto, foi até ao fim da vida o trabalho dele, fechado no escritório, correspondência comercial. É realmente uma vida que não tem nada a ver com a sua vida poética, mas ele cumpriu sempre muito bem. Bom, ia escrevendo os seus versos. Uns são de Fernando Pessoa, outros são de outros escritores de quem ninguém sabia o nome, de Ricardo Reis, de Álvaro de Campos, de Alberto Caeiro. Eu tenho aqui o cartão de visita do Alberto Caeiro, está aqui. De Ricardo Reis, médico de clínica geral, também tenho aqui o cartão. Eram pessoas verdadeiras, com uma certa fisionomia, certos hábitos, certa cultura, certa maneira de escrever, certo estilo. Escreveu muito, mas cada um é completamente diferente dos outros e completamente diferente do próprio Fernando Pessoa. Esse é o problema dos heterónimos. Hetero quer dizer outro, ónimo o nome, com outros nomes. Este fenómeno de um escritor ter três, ele tinha, aliás, há outros menores, mas os mais importantes são estes três grandes escritores que vivem atrás da caneta de Fernando Pessoa, é um fenómeno extraordinário. Todos os críticos se têm esforçado por explicar. Não, eu também já pensei nisso e devo dizer que a única explicação que encontro é que é inexplicável. As pessoas nascem com uma certa estrutura física que dita o seu comportamento intelectual e emocional. Isto é um dom de raiz. A pessoa tinha aquele dom. Essa obra é quase toda escrita em inglês. Em português, publicou um livro importante, em 1934. É um livro que concorre a um concurso literário promovido pelo Secretariado da Propaganda Nacional, SPR, que era dirigido por António Ferro. Nesse concurso, ele não teve o primeiro prémio. O primeiro prémio foi dado a um escritor menor. Mas a ele deram um prémio especial, fora de concurso, prémio Antero do Cantal, com o argumento de que ele não apresentou um livro, porque o regulamento dizia que um livro é um impresso que tem pelo menos 100 páginas. Ora, a mensagem de Pessoa não tinha as tais 100 páginas. Foi a explicação que se deu, prestou-se a muitas especulações. A verdade é que a mensagem foi inicialmente recebida um pouco de pé atrás. Era um cântico sobre Portugal, tinha poemas que lia-se e não se esquecia, poemas muito belos, falava de um nacionalismo já fora de moda. Ele dizia que era indescritivelmente patriota, e é isso que se nota na mensagem.
Mensagem é o único livro que Pessoa publicou em vida, Isso dá a ideia de que não fez uma obra muito grande. É o contrário. Ele escreveu muito. Eu tenho aqui uma edição, é a edição de que eu me sirvo, que tem 4.000 páginas. 4.000 páginas de textos de Pessoa. Foi a mensagem que o tornou mais conhecido das camadas não literárias. A mensagem tem realmente uma unção quase religiosa. Eu vou tentar ler alguns poemas para dar a ideia dessa ressonância, dessa espiritualidade comovente que há nos seus poemas. O primeiro vem na mensagem com o título Dom Fernando, Infante de Portugal. Mas anteriormente tinha sido publicado por Pessoa com o título Portugal. E creio que é mais a ideia de Portugal que ele aqui pretende exprimir. Bom, reparem que não lhe falta uma emoção quase religiosa. Deu-me Deus seu gládio para que eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além que me consome, e este querer de grandeza, são seu nome dentro de mim a vibrar. E eu vou. E a luz do glado erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior que a minha alma. Um poema muito característico do estilo simbólico de Pessoa, que combina ideias que parece que não têm nada a ver, mas realmente têm um sentido simbólico extraordinário. É o poema sobre Dom Dinis. A ideia geral do poema é este. Dom Dinis plantou o pinhal com o qual se fizeram as caravelas dos descobrimentos. Devo dizer que esta ideia não é verdadeira, não foi Dom Dinis que plantou o pinhal, mas enfim, Pessoa não é um historiador, isto é uma liberdade poética. E o poema diz assim: na noite escreve um seu cantar de amigo o plantador de naus a ver, e houve um silêncio murmuro consigo. É o rumor dos punhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Reparem na profunda originalidade de todas estas ideias. Logo esta ideia de chamar plantador de naus a ver, é claro, Dom Dinis, teoricamente, fez o pinhal com cuja madeira se fizeram as naus. Portanto, naus que hão de existir, naus a ver. Reparem, é uma frase de um contabilista. Esta ideia do rumor dos pinhais, que como um trigo de império, uns pinhais com um trigo de império, tudo isto é original, é diferente daquilo a que, enfim, o verso burguês, redondo, rotundo, ressoante, a junqueiro, tinha habituado os portugueses. Isto era uma novidade realmente. Só mais um último poema que contém a mensagem essencial. Todo o livro é realmente uma prece ansiosa para que Portugal reencontre um caminho de grandeza. E é isto que diz esta prece: Senhor,
A noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinza a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça, ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. A publicação da mensagem chamou evidentemente a atenção dos entendidos da poesia para aquele estranho livro de versos. Em todo caso, quando o poeta morreu logo no ano seguinte, o poeta morreu em 1935, a morte passou despercebida, 2 ou 3 linhas num canto do jornal. Morreu no ano seguinte ao da publicação da mensagem. Morreu no Hospital São Luís dos Franceses, onde o levaram à pressa e onde já só sobreviveu 3 dias. Os biógrafos discutem de que é que ele morreu, uma cirrose do fígado, foi o álcool, foi... Não se enganem, a doença que o matou chamava-se solidão. É uma doença que poupa o corpo, mas destrói a alma. Foi preciso que o tempo passasse para que em 1988, quando fazia 100 anos que ele nasceu em 1888, em 1988, fazia o primeiro centenário do seu nascimento. E então foram trasladados os seus restos mortais para os Jerónimos, onde atualmente se encontram. Era a glória depois da morte. Pelas próprias palavras do poeta, os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa.